dia, povo. Como é que estão? Tudo bem? Agora há pouco no Facebook eu vi uma pergunta de uma pessoa que eu sigo. E aí eu estava analisando aqui a pergunta dela. Não tem como a gente não analisar, né? Diante do quadro político que tem se passado no Brasil, uma coisa sem precedente, né? Aí eu estava aqui pensando, e antes de qualquer coisa eu pedi a permissão do senhor para ler um texto, né, que se refere a algo que já aconteceu com a gente, né? A gente estava cultuando ao senhor numa reunião e uma pessoa usou esse texto para trazer uma palavra, mas totalmente sem contexto, sem nem a preparação devida, um português, por assim dizer, mínimo, né, necessário, né? Mas a questão é a seguinte, gente. A pergunta que a pessoa fez, ela colocou a foto do tramposo, ou seja, o Donald Trump, aquele que quer mandar no mundo, né? Ele colocou a foto dele e fazendo a seguinte pergunta. Vocês aí no Brasil precisam da minha ajuda? Sim ou não? Tem o sim e o não ali embaixo. Claro que a pessoa essa que colocou já é uma pessoa que já colocou claro que não, né? Mas deixou ali essa questão para nós. E daí eu coloquei como resposta não, vírgula, temos um presidente de verdade. Mas o que eu quero aqui comentar com vocês aí, minha gente, eu sei que não falo, né, com todos, mas só como eu sou o Pedro polêmico, né, eu quero comentar com as pessoas que fazer uma pequena polêmica, assim vamos dizer, né. Em Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 8, versículo 2, diz o seguinte, o 2 e o 3. Fala assim, chegou um leproso ali para Jesus, ó. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero, ponto e vírgula, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Minha gente, acredite se quiser, o meu neto está aqui no meu lado tomando um cafezinho, glória a Deus. Bom dia. Bom dia. A pessoa em questão, não vou condená-la, que a pessoa infelizmente era assim indouto, né, incauto, não estou dizendo que eu sou doutor, né, longe de mim, mas só um comentário assim, se a pessoa for usar a palavra de Deus, não usar de uma maneira assim escrachadamente errada, né, por favor. Aí a pessoa, ela interpretou o seguinte, quando Jesus disse assim, eu quero ser curado. Quero, ponto e vírgula. Ser curado. Esse verbo ser, ele quer dizer seja curado, porque tem o SE, acento circunflexo no E. Ser limpo, ou seja limpo. Mas o abençoado disse o seguinte, que Jesus se compadeceu do leproso e se igualou ao leproso, dizendo que também queria ser curado. Jesus queria ser curado. Sabe, minha gente? Então, o que eu quero dizer com isso? A pontuação, como eu disse antes, eu já pedi permissão ao senhor para usar esse texto para explicar que o efeito, se a pessoa não levar em conta a pontuação, não usar a pontuação, né, pode mudar e para pior, às vezes, um texto que é para bem das pessoas, uma explicação assim, né? Quando eu digo ali, que eu coloquei ali, não queremos que o presidente
né, Donald Trump venha se meter no nosso país. Eu não quero, eu particularmente, que graças a Deus tenho a mente aberta, né, não estou condicionado aqui pelo tipo de governo da extrema direita que tem se apoderado da mente das pessoas, tem, vamos dizer assim, feito um monopólio do pensamento de um modo geral. Eles não querem que o ser humano, seja aqui embaixo, o proletariado, pense. Eles não querem que no meio do proletariado, ou todos, que seria bom, glória a Deus, seria ótimo, né? Pensem e não querem. Por isso que eles fazem o que estão fazendo. Porque o povo vai simplesmente atrás da primeira narrativa que ele ouve, ele vai atrás. Ele não pensa, sabe? Até outro dia conversando com a pessoa que se diz pastor, que é só misericórdia, né? Eu tentei conjecturar para ele as possibilidades que eu não sou partidário, eu não tenho este ou aquele partido por preferência. Eu apenas defendo o governo socialista, que é aquele governo que diz assim, ó, se o meu vizinho está bem, ele lança leis ou faz projetos que faz com que eu, de acordo com o meu esforço daí, né, passe a ter os mesmos direitos e possa ficar igual ao meu vizinho. Mas o discurso da extrema-direita é igual, tanto que estão juntos, né? Vamos dizer, essa linha evangélica que está assim de acordo com o tipo de governo da extrema-direita, eles têm o mesmo raciocínio. Por isso que fechou. Por isso que fecha. Porque autoridades do meio evangélico, quando vão orar por uma pessoa nessa teoria de querer com que ele tenha, como é que se diz, filha? Teoria de né, prosperidade? Teoria de prosperidade, exatamente. Eles querem que a pessoa seja tão próspero quanto ele. Um pastor chega lá, um pastor que é um industriário, que é um empresário, chega lá e diz assim, ó, se tu compartilhar, melhor dizendo, se tu trazer um voto para a igreja de um valor, quando maior for o teu voto, a quantia em dinheiro que a pessoa leva para esse determinado corporativismo, que não é a igreja, isso aí, isso é um corporativismo de fins lucrativos, inclusive com fins lucrativos, deveria ser, sofrer, pagar impostos, vamos dizer assim, né? Eles dizem assim, para que tu seja um empresário, Deus quer que tu seja um empresário. Só que esse discurso é para todos. Aí eu fico pensando, se todos fossem ser empresários, quem é que ia ser empregado? Quem é que ia fazer, quem é que ia prestar mão de obra? Então eu já digo assim, a gente tem que pensar o seguinte, popular, tem que ser popular. O que eu quero para mim, eu quero, né, que o outro próximo também tenha. Isso aí as pessoas não entendem o que é socialismo, eles entendem como comunismo. Comunismo é aquele comunismo cruel que se fazia lá nos governos, que usava o exército, as forças armadas, para fazer com que o povo seguisse. Se alguém falasse do governo, eles usavam de força, tortura, para que a pessoa, sendo usada como exemplo, né, vinham a se estar abatido por eles, vamos dizer assim, fosse usada como exemplo, assim, para que ninguém fosse se levantar contra eles. Dá para entender isto? Acho que dá, né? Então essa pessoa que eu tentei conjecturar com ele que eu não sendo partidário, não levanto uma bandeira, por assim dizer, mas que fico do lado daquele governo que defende a vontade do povo, ou pelo menos defende as necessidades do povo, que são muitas. Mas esse tipo de gente, eles são capitalistas, eles querem só para eles. Olha o pensamento da extrema-direita. Olha o pensamento. Esse, por exemplo, houve lá, infelizmente houve está havendo essa catástrofe lá em Minas Gerais ali, né? Que o pessoal sendo soterrado, muitos morrendo, muitos de luto lá, sofrendo com as perdas, essa tragédia imensa que se abateu sobre Minas Gerais. O presidente, como o presidente Lula, ele aparece como um homem humilde oferecendo ajuda. Mas me aparece
uma criatura dos infernos como o Nicolas Ferreira, que não sei de onde é que saiu aquilo, como é que o povo votou nesse cara, é o cara mais bem votado em Minas Gerais. Como? Aparece lá o quê? Querendo oferecer ajuda? Não. Ele queria fazer propaganda política. Justamente daquilo que estão acusando o Lula hoje, justamente eles estão fazendo isso. Se aproveitando da catástrofe para poder ser eleito lá um senador ou um vice-presidente, porque eles só querem para si. Querem para si. E esse tipo de pessoa, eles têm governado o mundo desde os primórdios da Terra, de onde a humanidade começou a se entender como gente, né? Vamos dizer assim, o Homo sapiens. Por que o Homo sapiens suplantou os Neandertals? Porque eles usavam a mente. Mesmo que eles não tivessem a mesma força, os mesmos poderes bélicos, eles usavam de inteligência. Então, meu povo, vamos usar a inteligência, que é justamente isso que a parte da extrema-direita, ou vamos para vocês não ficar assim que eu estou sendo aqui pontual, ofendendo a vocês, pessoas, assim, diretamente. Aquele que é o opressor. Só notem quem é que está hoje em maioria no poder. Para ser opressor tem que ser maioria no poder. Compreende? Olha a humildade na qual o Lula, estando no poder, chega no lugar oferecendo ajuda. Mas aquele que ainda quer chegar no poder, que são esses que nunca chega para eles, esses capitalistas imundos aí, eles chegam querendo mais. Dá para entender isso, minha gente? Dá para entender? Eu queria que você só parasse e pensasse com a mente aberta, com os olhos abertos, já que esse pastor disse que eu tenho que abrir os olhos, que Deus vem abrir meus olhos. Misericórdia, será que é eu mesmo que preciso abrir os meus olhos? Uma vez que eu ainda comentei com ele que a gente tem que parar e pensar o que eu estou pedindo para vocês, um pensamento não unilateral, sabe? Tem que ser imparcial. Coloca-se, suba num monte e olhe de cima as coisas, olhe de fora as coisas, tá? Não como vocês estão fazendo, sabe? Vamos supor que hoje a esquerda estivesse fazendo um governo opressor. Vamos supor, né? Vamos supor. Eu não ficaria no lado da esquerda. Mas eu fico do lado daquele governo que provém o melhor para o povo. Porque eu faço parte do povo. Sabe? Eu não sou hipócrita a esse ponto. Eu sou hipócrita, porque todo mundo é hipócrita. Sabe? Né? Porque todos estamos abaixo e somos merecedores da misericórdia de Deus. Né? Não posso fugir disso. Ninguém pode. Então, todo mundo é hipócrita. Mas eu não posso ser hipócrita a esse ponto de estar usufruindo dos benefícios de um governo, já não vou dizer do governo, para você não estar dizendo que eu sou aqui, né, parcial, né? Então, não estou sendo unilateral, né? Vocês talvez não entendam, porque só a misericórdia de Deus, tá? Não estou querendo ofender a inteligência de ninguém, mas está a ponto de, infelizmente, a gente ter que falar isso para as pessoas. Não sei o que vocês têm na mente, não sei o que tem. Se tem alguma coisa que precisa ser tratado, procura um psicanalista, pelo amor de Deus. Tem aí no Facebook de graça, tá? Tem as pessoas que estão oferecendo aí, ó, de graça. Vai lá e clica lá, as pessoas estão oferecendo ali, ó, aqueles textos que eles, né? Tem aquela doutora Andréia ali, que é uma bênção, tá trazendo coisas para nós pensarmos sobre igreja, sobre religião, né? Que a religião hoje em dia está sendo usada para escravizar as pessoas. Observem, né? Eu olhei um programa, gente. Coisa que eu não fazia, eu odiava debate político. Eu odiava falar sobre política, simplesmente eu estava naquela vibe, vamos dizer que essa palavra, nem sei o que quer dizer isso, mas vamos dizer assim, ó, é uma moda. Eu vivia naquela vibe de que política, futebol e religião não se discutia. E é muito errado esse pensamento, minha gente. É muito errado. Política se discute sim. O que não se discute é politicagem. Nós temos que fugir da politicagem. Politicagem não dá resultado nenhum, a não ser para aqueles que almejam o poder. É um discurso demagogo, ou os demagogos é que praticam a politicagem.
Dá para entender isso? Então eu estava olhando ali uma entrevista com o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, e ele deixou bem claro ali, ó, bem claro qual é o interesse da direita. Ele disse que temos que ele deixou assim, nós vamos usar de todo assim, o que der, aqueles que têm uma articulação política melhor, que estão do lado deles, para chegar à presidência. Ele deixou bem claro isso, se vocês forem, deve estar no YouTube essa entrevista que as pessoas fizeram. Se torna um pouco suspeito porque a Band defende um pouco a direita, né, a Band e a Record, né, então infelizmente tem esses corporativismos que defendem, né, sabe, a extrema direita, sabe. Mas o jornalista, por sua vez, ele é imparcial, lançou perguntas ali que colocou o cara em xeque. E aí ele teve que dizer uma verdade, que tratando-se das falcatruas que tem acontecido, eu não vou comentar agora porque eu não sou entendido e não tenho estudado, mas ele disse que não seria interessante agora se aprofundar ou trazer à tona os problemas que aconteceram com essa máxima que tem acontecido aí de falarem tanto do Banco Master, né? Por que ele não quer que, não é bom que fale? Ele diz que, olha, muitas cabeças vão rolar, gente que vocês não imaginam vai rolar a cabeça de gente desse calibre. Ele deixou bem claro isso. Mas é claro, convenientemente, por conveniência, vamos dizer, desculpe, não surgiu a palavra agora, fugiu. Por conveniência, a maioria da extrema-direita não olhou esse programa, porque certamente vocês iam ouvir coisas ali que não agradam a vocês. Que daí vocês iam começar a pensar e ver o grande erro que vocês estão fazendo, de simplesmente crucificar um sistema de governo, uma pessoa, vamos tratar diretamente como Luiz Inácio Lula da Silva, que ele está praticamente sozinho lá em cima. Se não fosse pessoas como Paulo Pimenta, aqueles que defendem ali o povo, que fossem lá dar a cara para bater, lá na CPIs, lá, né, nos discursos lá da Câmara, não fossem eles, ele estava sozinho, porque o povo, infelizmente, o povo que está sendo servido pelas benécias que ele tem trazido através dos projetos dele, se dependesse do povo, ele estava ferrado. O que aconteceu da outra vez, bastou a extrema-direita dizer que a Dilma era corrupta, não sei o que, levantou aquela lebre ali e deram o golpe. Tiraram alguém do poder que estava do lado do povo. Hoje está sendo provado, né, que ela não tinha essa culpa aí. Daí o cara disse assim, ó, uma vez que houve anistia, não sei o que o povo estava, que o Supremo lá estava, vamos dizer assim, perseguindo o Bolsonaro. E ele endeusou o Bolsonaro de uma maneira ali, gente. É Deus no céu e Bolsonaro na terra, sabe? Porque uma vez que houve anistia para o Fernando Henrique Cardoso, para o Fernando Collor de Mello, pro Lula. Ora, gente, houve anistia pro Lula? O cara cumpriu cadeia de quase 600 dias lá. Ele ficou lá e colocou para que provassem o que estavam dizendo contra ele. E não foi provado. Isso não é anistia, isso é provar que é inocente. Compreende como é que é? De maneira que ele está na presidência hoje, senão não estaria. Que graças a Deus ainda tem muitos do proletariado que, não só do proletariado, tem muitos empresários que ainda têm a cabeça aberta e pensam. E também tiram proveito disso, né? Tira proveito, porque um sistema de governo bem feito tira proveito de todos, né? Mas o que a direita não quer é que eu e o meu vizinho tenhamos uma vida parecida. Eles querem que eu fique contra o meu vizinho e defenda eles, sabe? Um sistema de governo podre, uma coisa abominável, gente. Eu já falei muito aqui por hoje, me desculpe. Eu saio da linha de raciocínio quando eu começo a pensar e perceber de quão assim está, parece uma ameba. Esse povo parece uma ameba, não pensa. Simplesmente o que colocar ali, eles acatam.
E se é da extrema direita, é da monarquia, é da monarquia. Aí tudo bem, aí vão pegar porque é do rei Nicolas Ferreira, do Deus Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, não sei do que lá, sabe? Do capeta, né? Esse é o Deus. Tocou no nome deles, eles brigam. 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 Gente, eles brigam. Acredite nisso. Se você falar contra o Bolsonaro, nós do proletariado, nós que defendemos algo certo, se nós formos chegar e comentar com qualquer um que é bolsonarista, eles pedem briga. Eles já vêm com uma truculência na retórica deles, que é assunto de briga, vira assunto de briga. É porque o argumento deles acabou. Porque não tem argumento. Dá para entender isso? Não tem argumento. Pense nisso, minha gente. Não por mim, mas por vocês mesmos. Vocês vão colher os frutos desse governo. Tá?